Olá, eu aqui mais uma vez vim registrar uma experiência que eu tive nessa madrugada de segunda para hoje, terça, 7 de julho de 2020, por volta das 4 horas da manhã, que é o horário que meu relógio biológico sempre me acorda. Aí estava eu ainda dormindo, vou falar assim. Foi quando eu me dei conta que eu estava sofrendo, eu vou dizer, um assédio espiritual. Eu dei dois nomes. Eu dei como assédio espiritual e também imaginei ser um pacto de relacionamento que eu tive em alguma vida, não sei quando, se foi antes, se é durante ou se futura, não sei. Quanto ao espaço-tempo, eu não sei descrever, eu não sei definir. Mas eu vou deixar essa experiência aqui gravada. De repente você se identifica com o que eu vou falar aqui. E sempre eu estou batendo na mesma tecla dizendo, de repente não coincide com a situação de uma pessoa, mas de repente pode coincidir com a experiência de uma outra pessoa. Isso varia muito e eu vou dar início ao que eu quero compartilhar. Então, por volta das 4 horas da manhã, eu já tinha dormido, que eu dormi cedo, por volta das 11 horas da noite ontem, 11h20 mais ou menos. Eu já tinha feito meditação, já estava com a mente desligada dos problemas, né, da situação, da vida, do mundo. Já estava na hora realmente já relaxada para dormir. E quando eu acordei na madrugada, que foi aquele sono que tá dormindo e não está, você tá dormindo e não está. Quando eu começar a contar, vocês vão perceber que eu não estava dormindo, eu estava lúcida. Só que se eu não estivesse lúcida, eu não trazia a experiência para contar. Aí se deu dessa forma a minha experiência. Eu me encontrava numa loja trabalhando como vendedora e estava ali desempenhando o meu papel, atendendo muito bem as pessoas que entravam, saía. E eu alegre, satisfeita com o meu trabalho, né? Como eu, em outros tempos, eu também já trabalhei como vendedora, tenho uma excelente experiência como vendedora. Eu me considero até expert em vendas, porque eu tenho na teoria, na teoria eu tenho pouco, mas na prática eu tenho muito conhecimento com vendas e domino bem a situação de vendas. E no meu sonho, nessa madrugada, lá no final da história, a gente vai saber se foi um sonho, se foi uma revelação, o que foi, né? Se for uma projeção astral, vocês vão me ajudar a descobrir esse fenômeno. Então, eu ali alegre, satisfeita, trabalhando com as vendas, e as pessoas entravam, compravam, saía, agradecia, eu feliz também. As pessoas entravam e se sentiam realizadas, felizes com o meu atendimento, e eu ali desempenhando esse papel e tal. Então, no meio de tantos esses clientes ali onde eu atendia, teve um rapaz jovem, diante de muitos que entraram e saíram ali, ele de físico franzino, até tinha menos corpo que eu, de aparência mais jovem do que eu. E esse rapaz ficou ali, ele resolveu colar, ficou ali no meu pé,
o tempo todo me seguindo, me acompanhando no que eu fazia, olhando o que eu estava fazendo, de que jeito eu estava desempenhando o meu trabalho com as outras pessoas. E ele ficou ali no meu pé, não foi embora. Todo mundo entrava, saía, comprava, pagava e ia embora. E ele ali, como que não queria nada, ficou ali tempo, bastante tempo. Então chegou o meu colega de vendas, que era um senhor. Esse colega de vendas, quando ele chegou, eu não deixei o plantão, mas sim eu terminei acompanhando ou convidando esse jovem que ficou ali por mais tempo, que me acompanhasse, que eu estava indo em casa tomar um banho, trocar de roupas e pudesse parar com ele em algum lugar para a gente conversar, para ele dizer para mim o que era que ele estava querendo, o que era que ele queria de mim, porque ele já tinha dado aquele tempo todo ali esperando, pacientemente ali sentado, me observando, e eu notei que ele queria falar alguma coisa comigo, a gente tinha algo em comum, a gente tinha alguma coisa para resolver, e eu não sabia o que era, ele não queria dizer porque eu estava no ambiente de trabalho e eu trabalhando com muita gente e as pessoas muito satisfeitas, muito felizes com o meu trabalho, com o meu atendimento. Foi na hora em que eu troquei, entre aspas, né? Troquei de plantão, não. Quando o meu amigo parceiro de trabalho chegou, foi a hora que eu fui em casa. Eu disse para ele: fique aí você sozinho, que eu vou em casa tomar um banho, trocar de roupas e mais tarde eu volto. Aí convidei esse rapaz para me acompanhar até minha casa. Aí eu fui e chegando em casa eu me direcionei ao banheiro, mandei que ele me aguardasse e antes de eu fechar a porta do banheiro para começar o meu banho, eu pedi para minha quarta filha, a caçula, eu falei para ela, fique aqui. Fique de olho, não saia daqui de casa enquanto eu não sair do banho. Porque tem essa pessoa aqui, eu não conheço o bastante, eu não conheço o suficiente. Portanto, eu preciso que você fique de olho aqui nele. Fique de olho enquanto eu me cuido, tá bem? Eu vou me cuidar e já volto. Aí ela disse: tudo bem, mãe, pode ir que eu fico. E assim ela ficou aguardando, ela ficou esperando e olhando ele enquanto eu saía do banho. Portanto, eu adiantei o máximo que pude no meu tratamento, na minha limpeza, nos meus cuidados e saí do banho. Quando eu procurei roupas, eu percebi que as minhas roupas, minhas vestes, não estavam naquele ambiente ali da casa. Aí eu me provi utilizando, me vestindo com uma das roupas que eu encontrei ali, que era da minha filha e que veste o mesmo número que eu. Então eu peguei a roupa dela, vesti, usei um pouco do seu perfume até e convidei o rapaz para a gente sair e ir para algum lugar para conversar, já que ele não quis falar nada comigo, nem na loja onde eu estava trabalhando, e também não quis conversar nada comigo na minha residência onde eu estava com a minha filha. Então eu entendi que ele não queria falar comigo na presença de ninguém, queria falar comigo em particular. E assim eu fiz. Eu convidei e falei: pronto, estou pronta, vamos para um lugar conversar. Quando a gente deixou a minha residência, que ficamos na rua, aí eu percebi mais ou menos o local onde a gente se encontrava. Era para quem mora em Salvador, Bahia, quem mora lá nesse lugar que eu vou falar agora, vai entender muito bem. Então, quando eu deixei o meu lar,
A gente saiu, que eu encostei a porta e a gente saiu para conversar. Eu percebi que eu estava na Rua Chile, é, quase que em frente à Praça Municipal, ali na direção do elevador Lacerda. Quem conhece a Praça Municipal sabe do que eu estou falando. Quando eu avistei, eu estava nesse local. E a gente deixou o local, eu e esse rapaz. Eu falei para ele: olha, não vamos sair por essa rua daqui, não. Vamos por essa rua de cá, porque eu não quero que a vizinhança perceba eu saindo com um homem diferente, com um homem estranho. Foi na hora que eu percebi que estava acontecendo um tipo de assédio comigo. E eu vou explicar aqui agora, a partir de então. Por isso que eu dei para esse vídeo duas possibilidades. Ou eu fiz em algum tempo, em alguma vida, um pacto com alguém de relacionamento no astral, em vidas passadas, em vidas posteriores, que eu não sei se foi agora também, no momento, como a gente costuma dizer aqui. Isso eu não tenho como explicar para vocês. E seguimos. Quando a gente pegou a rua que eu falei que a gente tinha que seguir, aí eu notei que eu estava na rua, uma rua, me direcionando à Baixa dos Sapateiros. Deixei a Rua Chile, desci com essa pessoa na direção à Baixa dos Sapateiros, no sentido Barroquinha, uma rua que, primeiro, antes de chegar na Barroquinha, a gente passa por um ponto muito conhecido que é Corpo de Bombeiro, nesse local. E aí vai eu e ele seguindo. E antes de eu chegar no ponto onde é o Corpo de Bombeiros, aí ele deu aquela paradinha assim e mandou que eu parasse também. Quando a gente parou, que ficou em pé um pouquinho assim, eu olhei no rosto dele. Do nada surgiu um senhor com uma vassoura e um apanhador na mão, limpando a rua. Aí eu parei e olhei o que aquele senhor ia fazer. Um senhor assim de aparência, 60 e tanto, 80, de 60 e pouco a 70 anos. Agora um senhor todo durinho ainda, bem durinho. Estava trajado com a bermuda azul e uma camiseta branca, uma vassoura na mão e o apanhador. Aí ele começou varrendo a rua assim na nossa frente. Aí eu parei e olhei para o senhor. Quando eu olhei para o cidadão, que eu levantei o olho na direção do rapaz que estava me acompanhando há um tempão, há algum tempo, né? Vamos dizer assim, parte do dia. Aí ele desapareceu das minhas vistas. Esse suposto assédio, esse suposto jovem que estava o dia todo me assediando. Aí ele desapareceu das minhas vistas. Eu não mais vi. Aí quando eu procurei ele, que falei: ô gente, cadê o rapaz que estava aqui comigo? Ele sumiu. Isso eu falando para o cidadão que estava varrendo. Aí na minha frente já tinha um outro de aparência mais forte, uma pessoa bem diferente. E ele falou para mim: não, ele não está aqui. Quem está aqui sou eu, para cuidar de você, que ele mandou. E ele disse que era para eu ficar aqui te olhando, para você não sair, para você não voltar e não sair e esperar por ele. E eu tô aqui para te segurar, para te olhar. Eu tô vigiando você, foi bem claro para mim. Eu tô te vigiando, a mandado dele, ele mandou eu vim te olhar, te vigiar, para você não fugir. E ele vai voltar. Aí todo movimento que eu fazia, ele dava um passo junto comigo. Qualquer passo que eu desse, ele dava também um passo junto comigo, realmente me monitorando, me limitando, para eu não sair, no tipo, não fugir nem para a direita nem para a esquerda.
E ele foi bem claro, eu estou aqui a trabalho dele, eu estou aqui a serviço dele, eu sou segurança dele e estou aqui te olhando para que você não saia, porque essa é a ordem que ele passou para mim. E eu esperando, esperando, e essa hora não passava. Não fiquei com medo, não fiquei agoniada, não tive momento nenhum, não senti pânico, não senti pavor e nem nada. Aí não demorou muito, o rapaz voltou. Quando ele voltou com o rosto todo desconfigurado, escondendo o rosto para eu não ver, mas só que eu consegui ver. A minha clarividência entrou e atuou, e eu pude ver o rosto dele desconfigurado. Ele estava com aparência de caveira, uma caveira com a cavidade dos olhos dele funda. Ele já não estava mais com os olhos como ele estava no começo, no início em que ele estava junto comigo. Então eu olhei assim de relance, a minha clarividência deixou eu ver e entender. A minha clarividência e a minha clareaudiência também não deixou que eu passasse abatida, que eu pudesse ver. E eu vi nitidamente que ele estava transfigurado, com o rosto todo comido, todo acabado, e aquelas cavidades dos olhos dele estava cicatrizada, não era uma coisa assim do momento, foi coisa, ele já era ali, ele já estava ele já estava naquela vida. E foi aí que eu percebi que eu estava numa projeção astral. Eu não estava nem em Rua Chile, eu não estava debaixo do sapateiro, muito menos em sentido Barroquinha, e nem aqui no meu apartamento dormindo na Alemanha. Eu não estava em nenhuma desses lugares, eu estava numa projeção astral e trabalhando no meio desses seres. Foi aí que eu vi essa experiência que aqui eu estou dividindo e compartilhando com você o seguinte. Aí, porque eu consegui me manter nesse equilíbrio, eu quero dizer o seguinte, que eu consegui me manter no equilíbrio, eu não senti medo, eu não tive medo, não tive pavor, não senti tremor, não senti nenhuma situação que viesse me desequilibrar, me tirar do foco, do que eu estava vendo e do que eu tinha que fazer naquele momento. E eu consegui entender que eu estava num alinhamento muito bom, eu consegui compreender que eu estava num alinhamento bom, porque diante de tudo isso, das mudanças, né, de eu estar trabalhando com várias pessoas, de repente eu fiquei à mercê de uma única pessoa, pessoa essa que eu tive que levar junto comigo enquanto eu tive que ir até a minha casa para tomar banho, para trocar de roupas, e me disponibilizei a ir a um determinado lugar para ver se essa pessoa se sentia mais à vontade para se expor e conversar comigo ou se apresentar como ele se apresentou, a situação como ele estava. E ali o tempo todo eu me mantive paciente, eu entendi as fases, as mudanças, porque ele sumiu, porque apareceu esse senhor simulando um varrimento de rua para poder me distrair enquanto ele dava o ninja, né? Enquanto ele fugiu da minha presença e enquanto o segurança dele entrou em cena, mostrando o tamanho forte, mais alto, robusto, com aquele timbre de voz bem diferente. Tipo assim, eu vou falar nessa voz que é para intimidar ela e para ver se ela não reage e para ver se ela não tenta a fuga. Eu me mantive o tempo todo no equilíbrio e ali eu fiz o que tinha que ser feito e eu consegui desenvolver ali a minha clarividência, clareaudiência. Eu consegui a minha todas as minhas audiências
eu consegui perceber a minha lucidez, eu consegui perceber claramente, nitidamente, o meu equilíbrio. Eu vi como o meu coração, o meu chakra cardíaco, ele se comportou, como o meu chakra base também, como ele estava ali no alinhamento. Todos, eu vou dizer todos, no momento, estava tão alinhado que nenhuma energia contrária tomou conta de mim, nem invadiu, nem nada. Então, o desfecho desse sonho, como você achar que foi um sonho, eu acho que para mim ficou claro que foi uma projeção astral, foi eu trabalhando com os espíritos no astral, os espíritos de mais diversas condições. É, observe que o comportamento daqueles que se apareceram a mim como clientes, que compraram, que sentiram satisfeito, que se alegraram com a minha presença, que agradeceram pelo meu atendimento e que foram embora satisfeito e tudo. E o comportamento de quem não se sentiu satisfeito com o meu trabalho e ficou ali dando esse plantão no meu pé e que desencadeou esse outro tipo de trabalho, né? Então, é assim que se dá, é assim que acontece. Eu falo sempre nos meus vídeos que eu sou uma iniciante, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui compartilhando com você a experiência que eu tive nesse amanhecer, nessa madrugada de segunda para terça, de ontem 6 para hoje 7 de julho de 2020, e estou compartilhando com você porque de repente você pode passar por uma dessas experiências e se faz jus que você esteja preparado para essa situação que a gente nunca está, né? Preparado, eu quero dizer o seguinte, que você tenha sabedoria e entenda que quanto mais a gente preparado estiver e conhecimento sobre os assuntos a gente ter, a gente consegue se livrar de situações piores. Porque quando o tal segurança se apareceu para mim, ele não veio manso, ele veio mostrando a condição dele e e impondo a sua força para mim. Só que para mim aquilo não diz nada, não disse nada. Ele podia ter 10 tamanhos do que ele teve, ele poderia aumentar a voz dele 10, 20 vezes mais, da qual ele se identificou para mim, né? O que me importa é o que eu sou, o que é que eu tenho que fazer, e é importante a pessoa saber qual é o seu papel aqui na dimensão, aqui na Terra, o que veio fazer, se questionar o quem verdadeiramente você é, quem verdadeiramente eu sou, o que temos que fazer, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão. E eu compreendi que quando eu fui tomar esse banho, o banho e a troca de roupa que ficou claro na minha mente foi a seguinte: esse banho e essa troca de roupa foi a minha mudança, é a minha mudança, está sendo a minha mudança, porque eu mudei meus paradigmas, estou mudando os meus paradigmas, eu estou mudando as minhas crenças, eu estou mudando os meus conceitos, eu estou aberta à sabedoria divina, eu estou aberta ao conhecimento, eu estou aberta às mudanças diversas e benéficas que vier da parte de Deus para mim. E é isso que eu quero. Então, como eu já abri mão de muito das minhas crenças e estou querendo limpar de uma vez por todas, quero mudar, eu quero ser uma nova humana, uma pessoa de mente aberta, de consciência livre, e que eu possa lidar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de experiência, e o que eu vim aqui compartilhar com você. Então, esse tipo de limpeza,
hoje me dá essa condição, me dá essa liberdade de eu já passar por esse tipo de experiência. E digo a você, é uma experiência que em outros tempos, se eu passasse, hoje eles iriam rir da minha cara, eles iriam debochar muito, eles iriam se alegrar, porque eu ia tremer na base, porque era isso que eles queriam, né? Me pegar num ponto fraco, uma situação que para mim não ia ser nada agradável. E eu tirei de letra e espero que cada vez mais eu esteja fortalecida, mais experiente com relação a esse tipo de assunto. Eu expliquei aqui recentemente em um dos meus vídeos que eu tenho me aprofundado, estudando, assistindo vídeos, buscando conhecimento, acompanhando alguns gurus que estão por aí, disponibilizando muita experiência, muito material de experiência de estudo de 40 estudo, não é de vida, não é experiência de vida. Quando eu falo assim de 30, 40, 50 anos, eu estou me referindo ao tempo que essas pessoas têm buscado o conhecimento, têm trocado suas crenças, têm trocado seus preconceitos, seus preceitos, têm trocado as suas coisas que já não servem mais e tem procurado se tornar pessoas melhores e que crescem a cada dia mais nas suas experiências. Então, é baseado nisso que eu falo, porque quando os que eu tenho acompanhado, que em breve eu relatarei nome de muitos desses gurus em alguns dos meus vídeos, vou ter o prazer de falar, porque eu tenho acompanhado e vejo que vale a pena e que eles têm bagagem suficiente que contribui para o meu crescimento, que contribui para o crescimento de quem quiser, de quem tiver aberto para crescer e escolher crescer, porque ninguém é obrigado a fazer o que eu estou fazendo e nem ninguém é obrigado a nada. Tá tudo certo, tá todo mundo trabalhando e vivendo e crescendo e no seu, como eu digo, no seu momento de despertar certo, no seu momento de evolução certo. Ninguém está fora no lugar, tudo está certo. E eu só passei aqui para compartilhar com você a minha experiência e dizer a você que abra a sua mente e procure compreender que o que eu estou falando aqui não é coisa nova. Isso aí já muitas pessoas já passou por essas experiências, está passando por essa experiência. Não é nada comum, não é nada novo. É novo para mim, que realmente essa viagem astral de ontem, ela veio bem mais forte para mim, trazendo um aprendizado muito bonito, e eu agradeço porque eu tive já essa oportunidade de experienciar isso e poder também compartilhar com você e que você esteja aberto para abrir mão, queira aprender, abra mão das coisas velhas, os conceitos que nos foi passado, nos foi ensinado, que a gente aprenda a evoluir, crescer, para entender essas coisas, esses mistérios, que até então, para mim, era coisa muito estranha. Há uns 2 anos, 3 anos anteriormente, quando alguém falava dessas coisas comigo, eu tinha uma outra percepção. Hoje eu vejo de modo diferente, hoje eu aceito que existe, hoje eu corro atrás para aprender. Já não sou mais leiga no assunto, já estou uma criança que já não mais preciso estar sendo alimentada de leite materno. Já cresci um pouquinho, já estou uma criança que preciso e já posso comer feijão com arroz e que posso me alimentar de alimentos mais consistentes
E com essa consciência eu estou buscando, estou aprendendo, e na proporção que a gente vai aprendendo, a nossa mente se expande, ela não volta mais ao tamanho que era antes. E a cada dia a gente tem novos desafios, são experiências novas, são coisas novas, são atitudes novas, são bastante coisas é, lindas de se viver. Então, aqui eu vou finalizar o vídeo pedindo e dizendo para você que tudo isso é possível aos que crê, aos que buscam. E tem muito mais. Isso não é tudo, isso é um pouquinho. E não tinha como eu ficar sozinha com essa projeção. Você pode chamar de projeção, você pode chamar de sonho, você pode dar o nome que você quiser. Para mim, soou na primeira instância como um pacto que eu fiz em vidas passadas com um relacionamento, porque essa pessoa se deu o luxo de colar assim, querer ficar comigo. Isso eu vou buscar compreender mais, vou convidar para que a gente continue e eu vou buscar saber e compreender. Se for, eu vou cortar o laço, né? Vou cortar o laço com essa pessoa, mas aqui deixo claro, você pode ver que foi com um trabalho de amor, foi um trabalho de amor que eu tive nessa noite, nessa madrugada, onde eu pude conduzir essas pessoas, elas saíram de perto de mim, elas seguiram com paz, né? Me deixaram em paz, seguiram cada um seu caminho, desapareceram. Eu não tive nenhuma sombra de dúvida, em momento algum eu me senti despreparada e nem com medo, um exemplo, nem medo, nem pavor, esse tipo de energias negativas que faz a gente sair do alinhamento, né? Faz a gente desacreditar e perder a experiência. E eu registrei, está lavrada aqui no caderno a experiência que eu tive. Eu lavrei aqui no caderno e a minha intuição falou que eu gravasse um vídeo, que eu não ficasse só no papel e só para mim, que eu viesse e gravasse um vídeo falando a respeito. Então, de forma tão consciente que eu acordei, aí eu lavrei aqui no papel, eu registrei o sonho, eu registrei o meu sonho. Você vê que isso aqui não é uma página pequena, é uma página grande do caderno. Aí eu lavrei aqui o sonho, de tão lúcida que eu acordei. Frente e aqui o verso. Eu escrevi frente e verso da página aí toda, até a última linha. Eu escrevi aqui, eu sei que vai ficar registrado, talvez na minha biografia, no meu livro, quando eu lançar o meu livro, esse tipo de material e esse tipo de experiência eu vou deixar registrado. E tirei algum trecho aqui para deixar esse vídeo passando adiante, já preparando o caminho, porque quem não chegar pelo vídeo vai chegar pelo meu livro no futuro aqui, que eu creio que Deus vai me dar também essa condição de eu gravar, eu escrever e lançar. Ainda não comecei, mas o projeto está de pé e na hora certa eu sei que eu vou escrever esse livro e minhas experiências vão ficar registradas. Então, fica com Deus. E eu passei o dia todo, a intuição mandando eu gravar esse vídeo. Já estava chegando às 9 da noite. E eu aqui, agora que eu consegui sentar, encontrar um espaço aqui
um cantinho aqui na varanda do apartamento e tô gravando. Achei esse lugar assim que eu julguei um pouco confortável, onde eu estou mesmo com o sol, 9 da noite, o sol coberto de nuvens, o sol tá alto ainda, coberto de nuvens aqui. Aí eu aproveitei, mesmo esses dando reflexo, muito reflexo no meu óculos e tal, mas está aqui registrado para você. Obrigada, curta esse vídeo, se inscreva no canal Livre Maria Brito, ajude esse vídeo chegar a pessoas. Como vai chegar? Com sua curtida, com seu like, com seu comentário. Se você também quiser, seu coração desejar, se inscreva e ajude a espalhar, ajude a levar as boas novas ao mundo. E eu vou estar sempre, eu não vou dizer todos os dias, mas sempre eu vou estar aqui trazendo minhas experiências, vou trazer vídeos aqui para compartilhar com você. Gratidão, fica com Deus e até sempre. Namastê.